Boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. Estejamos todos na doce paz do Mestre Nazareno, sob o amparo da falange espiritual de Dr. Bezerra de Menezes. Nosso amado patrono, Dr. Bezerra, esteio de amor para todos os brasileiros dessa terra do Cruzeiro, sempre semeando os ideais espirituais, com perseverança, humildade, bondade e grandeza de coração, grandeza que atinge a todos nós, a quem ele amorosamente chama de filhos amados. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Bezerra, hoje em edição especial, com o nosso seminário, em homenagem ao aniversário de nascimento de nosso querido patrono, Dr. Bezerra de Menezes. Seminário Bezerra de Menezes, Vida e Obra, que é o tema desta noite, em que recebemos com especial alegria ao nosso irmão de ideal espírita, Luciano Klein Filho. Luciano Klein Filho é natural de Fortaleza, bacharel de administração de empresas, licenciado em História, presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, coordenador do projeto MEBEM, Memorial Bezerra de Menezes. Acertei? Bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui nas lives do Bezerra. A Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes está muito alegre, toda a família Bezerra de Menezes te recebe com muito carinho. Seja bem-vindo. Muito obrigado, meu amor. A alegria é toda nossa, com certeza, Maristela. Podemos iniciar, então, vamos à nossa conversa fraterna. Primeiramente, querida, gostaríamos de agradecer a você pelo gentil convite que nos fez, para que pudéssemos participar deste momento tão especial na vida da Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Dizíamos para você nos bastidores, antes de entrarmos no ar, que este tem sido um mês muito especial e temos percorrido o país inteiro, virtualmente, por força das circunstâncias, e até saído do Brasil, quase sempre para falarmos a respeito do nosso ilustre conterrâneo, o que nos faz perceber a grandeza desse espírito e o quanto ele é amado e admirado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, muito grato pelo convite que vocês nos fizeram, que muito nos honra. A indicação do nosso nome pelo amoroso amigo Edgar Otran, que, aliás, é um lídimo representante aí em Porto Alegre, um descendente direto, embora indiretamente, porque ele descende de José Joaquim Bezerra de Menezes, mas não deixa de ser um descendente direto do pai do Dr. Bezerra de Menezes. José Joaquim Bezerra de Menezes foi o terceiro irmão, na sequência, pela idade cronológica, do Dr. Bezerra de Menezes, nascido em 1820 e desencarnado em 1913 aqui no Ceará. Então, Edgar, pela indicação do nosso nome, a nossa eterna gratidão. E como lhe dizíamos antes de iniciarmos propriamente a nossa preleção, deixando oportunamente um espaço para uma interação mais fraterna com os irmãos, para formularem os questionamentos a respeito da vida desse grande apóstolo enviado por Jesus no século retrasado para vivenciar e vivenciou em plenitude os seus ensinamentos. Por curiosidade e a mania do historiador, já que iríamos falar para esta instituição, e a emoção se deve ao fato de que em todas essas lives que estamos fazendo desde o final de julho, homenageando nosso ilustre conterrâneo, Bezerra de Menezes, é a primeira instituição que ostenta seu nome. Ademais, fomos pesquisar, como dissemos, mania do historiador,
nos jornais de Porto Alegre, de 1917, quando a instituição foi fundada, a 16 de abril daquele ano de 1917, portanto, 5 dias após a celebração do 17º ano do regresso triunfal de Bezerra de Menezes ao mundo espiritual, já que ele desencarnou no dia 11 de abril de 1900, ficamos sensibilizados com o empenho dos abnegados ceareiros, que numa época muito mais difícil do que a nossa, em fazer a afirmativa espírita, enfrentando preconceitos de todos já ex, empenharam-se para fundar essa instituição. E o curioso é que foi uma das primeiras em nível nacional a homenagear o Dr. Bezerra de Menezes após a sua desencarnação, e talvez aquela fundada nos primórdios do século passado, que tem uma longevidade, portanto, completando neste ano 103 anos, desde a sua gênese, naquele período difícil também, como o nosso hoje, porque no ano seguinte, em 1918, o Brasil, como o mundo, enfrentaria uma pandemia grave, a gripe espanhola. Segundo informações da Maristela, fez com que boa parte dos trabalhadores da instituição regressassem ao mundo espiritual. E a surpresa nossa se deu pelo fato de que, em compulsando as páginas dos jornais de Porto Alegre desse período, bem como nas décadas de 1920, de 1930, constatamos a operosidade dos trabalhadores, a maneira como a instituição punha em prática os preceitos espíritas e sempre aquela vontade de servir ao próximo, os trabalhos de promoção social, distribuição de bombons, de chocolates, de balas, de brinquedos nos períodos natalinos, de roupas, como ainda hoje vocês fazem. Isso já vem daquela época, o que nos deixou profundamente sensibilizados, porque demonstra uma coerência plena, uma sintonia extrema do trabalho que vocês realizam na atualidade com aquele trabalho que os pioneiros, os vanguardistas dessa instituição realizavam há aquele tempo. Então, dito isso, a título de introdução, sem mais delongas, vamos fazer uma introdução e uma reflexão homenageando o nosso tão amado patrono desta instituição e ilustre conterrâneo. De vez em quando, descem à Terra grandes expressões ou expoentes da espiritualidade humana. Almas que poderíamos dizer privilegiadas, se não soubéssemos, contudo, pelo Espiritismo, que não existem privilégios nem prerrogativas na obra da criação divina. São tão somente irmãos nossos, mas psiquismos mais refinados, mais maduros, que mediante seus próprios esforços individuais, no curso de múltiplas existências, galgaram degraus mais elevados na escala de ascensão das almas, e por amor, tão simplesmente por amor a nós outros, que nos encontramos mais atrás, na retaguarda dessa caminhada, recebendo o comando divino, volvem à nossa dimensão para conviverem mais diretamente conosco, ensinando-nos, pelo exemplo, que o único e verdadeiro caminho que nos permitirá lograr alcançar aquilo que, por certo, é meta de todos nós em trânsito pela Terra, o equilíbrio, a harmonia, a paz interior, o reino dos céus, que, conforme o poeta Galileu, se estabelece primordialmente no imo do coração da criatura humana, essas almas abnegadas, pelos seus exemplos nobilitantes, diferentemente da maioria dos homens, porque se empenham em viver em plenitude aquilo que teoricamente concebem, pregam o que vivem, e vivem o que pregam. Daí o fato de, até hoje, estarmos nesta noite de celebração, no mês em que temos o ensejo de refletir exatamente acerca de sua descida à crosta planetária, o 29 de agosto de 1831, quando ele, emboscando-se na carne, desce no nosso torrão cearense, secularmente martirizado pelas secas inclementes, no espaço geográfico onde hoje se encontram os municípios de Solonópolis e Jaguaretama.
em pleno sertão central cearense, no Vale do Jaguaribe, na então freguesia do Riacho do Sangue. Embora a sua vida missionária, mais tarde, seria noutras plagas, seria por uma necessidade imperiosa do momento, para que pudesse ter uma atuação mais efetiva em nível nacional, no centro político nacional de então, no município neutro, ou na corte imperial do Rio de Janeiro, para onde ele se mudaria no dia 5 de fevereiro de 1851, para cursar a faculdade de medicina. Essas almas são, portanto, especiais nesse sentido. Não são, como dissemos, privilegiadas porque com a reencarnação entendemos que somente pelos seus esforços eles conseguem essas proezas extraordinárias. E no caso específico de Bezerra de Menezes, ele, sob certos aspectos, se assemelha, se pudéssemos metaforicamente dizer, a uma dessas estrelas cadentes, cintilantes, que das noites sombrias e escuras das nossas vidas, sobretudo aqui no Nordeste, em noites sem lua, a terra que o viu nascer, essas estrelas deixam um rastilho luminoso no céu, apontando um rumo, um caminho a ser seguido. Vejo Bezerra de Menezes como uma dessas estrelas, que veio à Terra no desempenho de uma missão extraordinária e que, após ter conhecido a doutrina sistematizada por Allan Kardec, amou-a de tal forma que se dispôs a pô-la em prática e, como a pôs, no seu cotidiano, no seu dia a dia, vivenciando-a plenamente. Bezerra de Menezes se enquadra perfeitamente naquele perfil delineado por Allan Kardec, conforme podemos depreender da leitura do item O Homem de Bem, do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos. Porque ele consegue ter uma postura ínclita, uma ação coerente, dispondo-se a fazer com que nós entendamos que o amor e a vivência cotidiana dos preceitos do homem de Nazaré é que verdadeiramente nos permitirão encontrar esse estado de harmonia íntima. Por isso, a nossa sempre homenagem a Bezerra de Menezes, pelo que ele representa como um lídimo, como um autêntico, como um genuíno cristão, como um verdadeiro homem de bem, conforme assevera Allan Kardec na referida mensagem. Há 2 décadas pesquisando sobre a vida de Bezerra de Menezes, por amor e gratidão, gratidão pelo fato de que temos plena ciência e certeza, e dizemos sempre que ele foi responsável por salvar a vida de um de nossos filhos, cada vez mais ficamos impressionados com a trajetória luminífera desse personagem. Quando nos decidimos a fazer mais um trabalho, escrever mais um livro que deve vir a lume, no começo do próximo ano de 2021, em homenagem, naquele ano, nesse próximo ano, dos 190 anos de seu nascimento, 1831, 2021, nós cada vez mais ficamos surpresos com o que encontramos. Sobretudo quando temos o ensejo de analisar Bezerra de Menezes como um homem de seu tempo, através da lupa do pesquisador, do historiador. Porque vendo o Dr. Bezerra de Menezes no contexto no qual ele se insere, no Brasil oitocentista, ou seja, no Brasil do século retrasado, que foi o século XIX, pela sua coerência, pela sua prática de vida, ele se torna muito maior, muito mais grandioso, gigantesco, ciclópico, do que o Bezerra de Menezes, que por vezes nós, na inadvertência que nos é comum, pela admiração imensa que temos por ele, tendemos a mitificá-lo. Ele foi um homem que amou intensamente, de fato, seu semelhante. O Bezerra, poderíamos dizer,
aspeando a palavra para fazer uma alusão aos estudos que são feitos na contemporaneidade a Jesus de Nazaré, do Bezerra histórico, como existe o Jesus histórico, ele tem uma dimensão bem maior. Ele se nos apresenta muito mais grandioso do que o Bezerra, que muitas vezes nós idealizamos. Só por isso já bastaria para dizer aos irmãos que nos ouvem que, folheando velhos jornais, esquecidos por vezes nos escaninhos de muitas bibliotecas pelo país afora, nós podemos acompanhá-lo como se voltássemos no tempo, na leitura de sua trajetória no passado, e constatarmos que, de fato, ele foi aquilo que boa parte dos seus biógrafos disse a seu respeito. Existem muitas facetas do Dr. Bezerra de Menezes. Seria motivo até de um seminário de 3, 4, 5, 10 horas, porque ele era um homem multifacetado. Poderíamos trabalhar, por exemplo, além da questão do médico dos pobres, que é talvez uma das suas facetas mais conhecidas, mais trabalhadas, a faceta do político, porque ele continuou na política além de 1885, porque normalmente as biografias dizem que ele encerra a atividade política em 1885, não. Ele continuaria na política até a década de 1890, chegou inclusive a se candidatar à deputação geral, ao cargo de deputado geral, que corresponderia hoje ao cargo de deputado federal, no último ano do Império, em 1889, e foi eleito, foi diplomado, teve as primeiras atividades no parlamento, mas com o advento da República, ele perde o cargo e não ficaram registrados nos anais da Câmara dos Deputados a sua participação como a de seus pares naquele ano derradeiro do segundo reinado. Mais tarde aderiria à República e fundaria um partido republicano, o Partido Democrata Federalista, ele que foi desde a sua origem na política, em 1856, quando ainda estudante na Faculdade de Medicina, se filiou ao Partido Liberal. E em 1860, e sobretudo a partir do ano seguinte, ele entraria para a política, instado pela população da freguesia de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, para seguir durante quase que ininterruptamente 2 décadas, o cargo de vereador no então município neutro, que corresponderia, só para que pudéssemos didaticamente entender essa expressão município neutro, é o que hoje, como era império à época, poderíamos, analisando, mal comparando, a expressão Distrito Federal em Brasília. Então, seria o município neutro, na capital do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, então corte imperial. E, por vezes, assumiu, porque na época era diferente, a administração pública do município neutro, o que fez com que ele fosse fortemente criticado, o que é perfeitamente compreensível pelo contexto, sobretudo pelo fato de estar à frente da administração da capital nacional em mais de uma vez. Poderíamos contemplar a sua ação como emancipacionista, a princípio, quando publicou 19 anos antes da Lei Áurea, em 1869, a Lei Áurea de 13 de maio de 1888, uma obra a qual ele dava soluções, apontando algumas alternativas plausíveis para que a abolição da escravatura pudesse acontecer em nível nacional de forma lenta e gradual, sem prejuízo para a nação. Mais tarde, depois de emancipacionista, porque havia uma diferença entre emancipacionista e os abolicionistas, no ano de 1880, ele adere ao grupo dos abolicionistas, passa a lutar efetivamente pela abolição abrupta, imediata dos escravos, e por isso, inclusive, vai receber da Confederação Abolicionista, uma das mais célebres instituições abolicionistas do Brasil àquele tempo, que tinha à frente João Klepp e também José do Patrocínio, figura expressiva na luta em prol da abolição, uma condecoração, uma homenagem no dia 4 de abril de 1888, portanto, praticamente um mês da publicação da Lei Áurea, que é de maio de 1888, ele recebe, temos esse documento, uma cópia dele em mãos, uma homenagem
da aludida instituição pelos serviços prestados em prol da causa da libertação do elemento servil, como eram chamados os escravos àquele tempo. Poderíamos falar da atuação do Dr. Bezerra de Menezes como cientista, e o foi um cientista de nomeada, não só na área médica, porque além de ser um médico de nomeada no Rio de Janeiro, especializando-se, embora à época não houvesse, como hoje há, as especialidades médicas, mas ele se tornaria um expert na área da urologia, com procedimentos cirúrgicos impressionantes, com um instrumento que lhe fora dado por um clínico conceituado dessa área, que desencarnara, ele confiara os seus instrumentos, com o qual ele extraía, naquela época sem anestesia, já havia o clorofórmio, com dores excruciantes, pedras nos rins através da uretra. E ele tinha uma habilidade tão extraordinária que a sua fama foi além das fronteiras do Rio de Janeiro, a ponto de muitas pessoas se deslocarem de outras províncias para ir ter com ele na corte, a fim de se submeter às suas habilidades como cirurgião especialista nessa área, como também na área do cancro, do câncer, que foi, inclusive, a tese que ele apresentou para concluir, em 1856, a Faculdade de Medicina. Como cientista, ele teve uma atuação também além da medicina. Foi membro da Academia Imperial de Medicina, hoje a Academia Nacional de Medicina, mas também da Sociedade Médica do Rio de Janeiro, as biografias não registram, da Sociedade Farmacêutica, ou Instituto Farmacêutico, obtivemos, inclusive, o seu diploma original a partir de 1859, da Sociedade Físico-Química, posteriormente transformada em Instituto Médico Brasileiro, da qual ele foi presidente em 3 gestões. Ele teve uma atuação plena também, inclusive dirigindo casas de saúde, que as biografias pouco registram, a partir do início dos anos 1860, em parceria com um grande amigo médico, Pedro Ferreira de Almeida Godinho. Ele fundou uma casa de saúde, conhecida com o nome de Casa de Saúde Godinho e Bezerra, que ganhou uma projeção extraordinária durante a década de 1860 no Rio de Janeiro. Também se notabilizou como membro de outras instituições científicas não médicas, como a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, já demonstrando a sua preocupação, o seu interesse em relação ao futuro do Brasil. Preocupação, aliás, curiosamente, que ele já tinha, inclusive, como estudante de medicina, quando, juntamente com outros colegas, numa revista médica da faculdade, entre 1853, 1854 e 1855, quando era acadêmico de medicina, essa revista se chamava O Acadêmico, ele já divulgava artigos substanciosos, impressionantes para um jovem à época, de pouco mais de 20 anos, mostrando a sua preocupação precípua com a destinação histórica e até sob certos aspectos espiritual do nosso país. Poderíamos falar da ação do Dr. Bezerra de Menezes numa outra faceta como empresário. Além das empresas conhecidas na área ferroviária, sobretudo nos anos 1870, a construção da estrada de ferro que ligava Macaé Campos, a que ligava Santo Antônio de Pádua, e outras tantas mais que ele se envolveu. Na área da arquitetura, foi ele um dos responsáveis por organizar um dos principais bairros do Rio de Janeiro, uma das principais avenidas, ainda hoje existente, 28 de setembro, em Vila Isabel, organizando a formação daquele bairro com outros engenheiros à frente de uma companhia arquitetônica, assim chamada. Poderíamos também falar de sua ação pouco conhecida à frente de instituições bancárias, como o Banco Evolucionista, assim denominado, cremos nós, talvez, já por influência da ideia espírita da evolução, porque esse banco vai surgir em 1890 e ele vai ser seu presidente, como também de uma outra instituição bancária, já, portanto, como espírita. Esteve à frente de uma, sem ser engenheiro, companhia de construção em 1890, a Companhia Nacional de Construções. Inclusive, tinha um departamento responsável pela extração de sal no Rio de Janeiro, uma empresa de dessalinização, o que mostra o empreendimento desse homem extraordinário. É verdade, evidentemente, alguém poderia estranhar, ele tinha tudo para se tornar
materialmente falando, uma pessoa muito bem aquinhoada. Mas, em face das questões de natureza política e econômica, sobretudo dos anos 1890, após a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, devido à política do encilhamento, que tinha, à época, como ministro responsável, o conhecido Rui Barbosa, ele praticamente, como quase todos os empresários que investiam seus recursos nessa fase, ele teve praticamente tudo perdido. E foi de uma vida que lhe era promissora, nesse aspecto, materialmente falando, para um período final de existência com uma delicada situação. Inclusive, quando ele desencarnou, no dia 11 de abril de 1900, na rua 24 de maio, ao número 93, nas proximidades da Estação Sampaio, no Rio de Janeiro, nós obtivemos, inclusive, a documentação dessa casa. O historiador vai atrás, no encalço de tudo isso. A casa não era dele. Era uma casa que ele houvera alugado meses antes. Então, quando ele desencarnou naquele ano, e nós tivemos acesso ao seu inventário, ele desencarnou completamente pobre. Pobre, 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 sem deixar um bem material. Mas desencarnou rico, 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 imensamente rico, milionário do ponto de vista espiritual, pelo legado que ele deixou aos seus filhos e a nós outros, que seguimos os seus passos. Então, vejamos que são muitas facetas. Daria aqui seminários de horas a fio falando a respeito da vida do Dr. Bezerra de Menezes. Mas gostaríamos de compartilhar algumas curiosidades, enfocando uma faceta da vida dele, conhecida, mas com alguns acréscimos que compartilhamos nessa noite de emoções, particularmente para nós, com os irmãos que nos ouvem através desta live. Todos nós sabemos que uma alma dessa estirpe, dessa categoria, que veio à Terra para o desempenho de uma missão extraordinária, desde que chega, passando por privações, por provas acerbas, por dificuldades as mais variadas, ela nunca caminha só. Tem sempre o suporte da espiritualidade maior, a tutelar-lhe os passos. É bastante conhecido e até já retratado no inesquecível filme que tivemos a oportunidade de participar, fazendo algumas observações, lançado em 2008, Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito, aquela cena bastante popular do célebre e misterioso estudante de matemática. Dr. Bezerra passa por uma dificuldade financeira, no momento em que estava prestes a concluir a faculdade de medicina, curso que ele levou destacando-se sempre, embora as dificuldades pela desencarnação do pai, que ocorrera em 1851, no ano em que ele se desloca para o Rio de Janeiro, a fim de iniciar os seus estudos, mas ele sempre se destacou como sendo um dos primeiros alunos. E nós obtivemos a comprovação tácita desse seu brilhantismo, dessa sua genialidade. Porque o Dr. Bezerra de Menezes era verdadeiramente um gênio, um homem de uma visão eclética, de um talento extraordinário, conhecia profundamente quase todas as ciências de seu tempo, inclusive, pouco sabem, ele chegou de fato, mesmo depois desse episódio do estudante de medicina, a submeter a um concurso em 1856, no ano em que concluiria a faculdade de medicina, a uma instituição pública no Rio para dar aulas no educandário de matemáticas, como assim era chamada a ciência à época, na forma plural. Hoje nós chamamos mais de matemática, porque a matemática tem os seus vários tipos, a álgebra, a aritmética, etc. E o fato é que esse episódio nós conhecemos, o estudante que chega, paga antecipadamente e desaparece, mostrando a ação da providência divina em sua vida, como na vida de todos nós, mas dele de maneira especial. Mas é um fato que cremos os irmãos nunca ouviram e vão ouvir agora, nesta noite tão especial, porque é fruto de uma busca que fizemos, de uma descoberta extraordinária. Nós tomamos conhecimento e temos um documento comprobatório dessa informação, de que logo quando ele se deslocou do Ceará ao Rio de Janeiro, em 1851, ele sai de Fortaleza no dia 5 de fevereiro de 1851, a viagem era demorada, fazia, usando a expressão de hoje, uma escala em Recife, depois aportava a embarcação em Salvador, até chegar 23 dias após
no Rio de Janeiro, que foi o destino de Bezerra de Menezes. Ao chegar no Rio de Janeiro, ele se estabeleceu numa casinha que fora alugada por um amigo da família, na rua Mata Cavalos. Assim chamada porque, curiosamente, literalmente aquela rua matava muitos cavalos. Evidentemente que é uma explicação a respeito. Como o cavalo era o principal meio de transporte à época, fosse individualmente algum cavaleiro sobre o animal, ou sendo o cavalo responsável pela condução de uma charrete ou de bondes, essa rua era um verdadeiro areal. E quando dava alguma chuva, ficava um lamaçal. Então, muitos cavalos que passavam, a perna de mau jeito, entortava, quebrava, e o animal, muitos deles tiveram de ser sacrificados. Daí a expressão popular, Rua Mata Cavalos. Então, ele chega, se estabelece nessa rua, numa casinha ajardinada, como ele mais tarde escreveria em um de seus romances, e dispara, um tanto atrasado, para efetuar a matrícula na Faculdade de Medicina. Qual não foi a sua surpresa? Quem faz essa narrativa, informa esse fato, desconhecido dos biógrafos de Bezerra de Menezes, foi um grande amigo dele, Antônio Guilherme Cordeiro, o célebre farmacêutico que lhe emprestaria uma das salas na conhecida Farmácia Cordeiro, que ficava à rua 24 de maio, número 116. Erradamente, essa é uma observação que fazemos como historiador, nós mesmos erramos quando escrevemos anteriormente uma outra biografia, há um registro de uma imagem, supostamente, da Farmácia Cordeiro, na atual Rua da Constituição, no Rio de Janeiro, ao número 55, e antes 45. Só que, na verdade, o prédio que mostra essa fotografia, ele foi utilizado realmente pela Farmácia Cordeiro, mas só a partir de 1908. Portanto, o doutor Bezerra, pelo menos fisicamente, nunca esteve naquele sobrado, que acredito que alguns irmãos que conhecem a fundo, amam a vida de Bezerra de Menezes, devem ter já pesquisado e visto essa imagem bastante conhecida. Mas ele nunca esteve ali, porque ele desencarnou em 1900. Até a sua desencarnação, e obtivemos, inclusive, as propagandas da época, o seu consultório eram dois, na verdade. Um na rua 1º de Março, e aquele que atuava efetivamente como médico homeopata ficava exatamente na 24 de maio, ao número 116, pertinho da sua casa. Como dissemos, ele morava na mesma rua, ao número 93. Isso, aliás, nos explica e nos faz entender como é que ele ficava atendendo até altas horas da noite. Porque numa época em que não havia, por razões óbvias, automóvel, o meio principal de transporte era o cavalo, ele tinha que ficar até altas horas da noite, e como não tinha transporte, ele voltava a pé mesmo para sua residência. Daí o entendimento dessa questão, que antes nós ficávamos matutando para tentar, poxa, como é que ele ficava até de madrugada, diziam as biografias. E aí tem a explicação, na rua 24 de maio, ao número 116A, que era exatamente o endereço da célebre Farmácia Cordeiro, fundada em 1895 por Antônio Guilherme Cordeiro e seu pai, José Guilherme Cordeiro. Grandes amigos do Dr. Bezerra de Menezes. E o fato, portanto, é que quando ele chega na Faculdade de Medicina, qual não foi a sua surpresa? As portas haviam sido cerradas, já por volta das 16 horas, às 4 horas da tarde. E aí ele se desespera, porque perderia a matrícula. Olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém. Tentou arrodear o prédio, onde funcionava então a Faculdade de Medicina, e aí sentou na escadaria da instituição para fazer uma reflexão e uma oração. Pensou que iria ter de voltar ao Ceará para somente no ano seguinte, porque embora houvesse os semestres, as matrículas eram anuais, ele teria de voltar, se fosse possível, com idade já além da prevista para o início do curso médico, àquele tempo, e certamente ele não teria mais condições de cursar a Faculdade de Medicina. Mergulhado em profundas reflexões, dos seus olhos esmeraldinos, esverdeados, detalhe, nós conseguimos muita coisa do Dr. Bezerra de Menezes, só não, por razões óbvias, radiografias dele, porque na época não havia radiografia, mas os seus olhos, de fato, eram esverdeados, com tonalidades azulinhas, mas predominantemente esverdeados. 2 retalhos
que muito lembravam as águas, os verdes mares bravios da sua terra natal, do seu torrão, do seu Ceará. E o fato é que ele começa a chorar. O investimento do pai, que viria desencarnar naquele mesmo ano, até que, de repente, ele observa um pouco mais além uma criança de aproximadamente 10 anos. Uma linda menina de cabelos encaracolados, doirados, que brincava com uma cuidadora. E, de repente, a criança, movida por um secreto instinto, talvez, observa aquele jovem, olha para ele, os olhares se cruzam e vai na sua direção. E pegando uma boneca, envolvendo-a nos seus braços alvinitentes, a boneca de louça, olha para a boneca, olha para o rapaz, e pergunta, moço, você está chorando? Ele disse, enxugando as lágrimas, não, querido, não, estou refletindo sobre a vida. Eu disse, mas você está chorando. Eu disse, não, está sim. Eu disse, tudo bem, é só uma lágrima de saudade da minha terra. Mas por que você está chorando mesmo? Aí ele disse, não, na verdade, eu vim de muito longe. Eu vim do norte do Brasil. Aquela época não se chamava de Nordeste. Da Bahia para baixo era sul, da Bahia para cima era norte. Só mais adiante é que foram criadas as regiões como hoje nós entendemos, o Nordeste, o Sudeste, o Centro-Oeste, o Norte, o Sul. E aí ele disse, eu vim fazer a matrícula e quando cheguei, a porta já estava fechada. O erro foi meu, eu me atrasei, vou ter de voltar para a minha terra natal. Ela disse, não, mas não vai não. Eu disse, vou, querida, vou ter de voltar. Eu disse, não, mas não vai não. Eu disse, vou ter de voltar. Aí ela disse, vem cá. Pegou a mão do rapaz, ele achou estranho. A cuidadora acompanhou os dois. Ela disse, vem, eles, mas para onde? Venha comigo. E aí ela se desloca para uma porta dos fundos da instituição, entra, e ele fica assustado, porque ficou um tanto constrangido com a ação da garotinha. Ele entra, acompanha, pé ante pé, vai mais adiante por um longo corredor, e quando ela chega puxando-o pelo braço, qual não foi a sua surpresa, ele observa pela plaqueta fixada na porta, bem trabalhada, conforme o costume da época, o nome do diretor da instituição, o célebre e famoso cirurgião, médico, professor da Faculdade de Medicina, o Dr. Cruz Jobim. Eles, não, mas aí é a sala do diretor. Ela disse, venha, você vai entrar. Eles, não, minha filha, não. Ela empurra a porta, o diretor está no seu birô, olha para a jovem e diz, filha, entre, minha filha. E ela diz, papai. E ele toma um susto, um tanto constrangido, encabulado. Eu trouxe um amigo para lhe ver. Ele olha, acha estranho, e ela diz, ele veio de muito longe, ele veio do norte, ele veio do Ceará. E ele estava lá fora entristecido porque perdeu a matrícula, porque chegou atrasado. O senhor não vai deixar que isso aconteça com ele, não é, papai? O pai, diante de um pedido desse, olhando para a criança com muita ternura, devia ter uns 10 para 11 anos, disse, não, filha, não vou. Apresente os documentos, meu jovem. Dê-me seus documentos e volte amanhã para o primeiro dia de aula. E assim aconteceu. Confesso que, ao ouvirmos essa narrativa, nos emocionamos, porque percebemos a ação da espiritualidade já planejando a vida missionária desse homem e o bem que ele faria à humanidade de uma forma geral. O Dr. Bezerra de Menezes, só para fecharmos essa reflexão e deixarmos um momento para possíveis questionamentos, ele foi um pai excepcional. Estamos num mês que a tradição do nosso país, não obstante as distorções da data, destina um dos domingos, o segundo domingo do mês de agosto, ao Dia dos Pais. Dr. Bezerra de Menezes foi um pai como poucos. Ele se casou, conforme as biografias registram, 2 vezes. A primeira com Maria Cândida de Lacerda, em 1851. Mas com ela conviveu muito pouco tempo, porque essa esposa que tanto amava, ela viria a desencarnar
em março de 1863, em decorrência de uma febre tifoide, deixando-o com 2 filhos pequenos, 2 garotinhos, um de nome Adolfo, cujo nome completo era Adolfo Bezerra de Menezes Júnior, não era filho, era Júnior, conseguimos a documentação, e o segundo, que ele homenageava o pai, deu-lhe o nome de Antônio Bezerra de Menezes. Ele fica com os 2 filhos pequenos, um de 3 e o outro de 1 ano, filhos do primeiro casamento. Consorcia-se novamente em 1865 com a irmã materna da primeira esposa, Cândida Augusta de Lacerda, que vai adotar o nome Cândida Augusta Bezerra de Menezes, que vai desencarnar em março de 1909, relativamente nova, com pouco mais de 50 anos, mas que vai lhe dar, além de adotar os 2 primeiros filhos como filhos do seu coração, porque eram também seus sobrinhos, vai lhe dar mais 13 filhos, num total de 15, portanto. Uma prole considerável, honrando a tradição do nosso Nordeste oitocentista. Evidentemente, quando fazemos essa revelação, que causa estranheza, o custo de vida da época era bem diferente do custo de vida dos nossos dias. Só que, paz, meus irmãos, desses 15 filhos, além de adotar 2 sobrinhos, João Batista Maia de Lacerda, que era da família da sua segunda esposa, e Teófilo Rufino Bezerra de Menezes, filho de José Joaquim Bezerra de Menezes, de quem também descende o nosso querido Edgar Otran, a quem fizemos menção no início da nossa fala, que vai para o Rio e mora durante um bom tempo com o tio. Ele adotou uma filha que era de origem escrava, foi alforriada no nascimento, a quem ele lhe deu, inclusive, o sobrenome. Esses colocando por fora. Portanto, se somarmos 15, mais 3, 18. Esses que conviveram com ele. Mas dos 15 filhos, vamos dizer, legítimos, oficiais, que ele tratava com o maior carinho, Dr. Bezerra era aquele pai latino, tátil, brincava de fato com os filhos, falava fininho, roçava a barba espessa no pescoço dos mesmos, apelidava carinhosamente todos os seus filhos. E esse Dr. Bezerra de Menezes, que amava profundamente os seus filhos, viu partir antes dele, desses 15 oficiais, 9. Portanto, quando ele desencarnou em 1900, isso nós constatamos no seu inventário, só estavam encarnados 6 filhos. 9 partiram antes. Imagine a dor descomunal desse pai. E não desencarnaram crianças pequenininhas tão somente. Houve um, sim, garotinho de nome João, que desencarnou 24 horas, menos de 24 horas após, 16 horas após o nascimento, mas já tinha recebido o nome de João. Mas teve filhos que desencarnaram com 25 anos, com 22, com 18 anos. E a partir da década de 1880, sobretudo em 1887, ainda bem que ele já era espírita, porque se proclamara espírita oficialmente no dia 16 de agosto de 1886, no Salão da Guarda Velha, segundo os periódicos da corte de então, para um público de aproximadamente, estima-se, 2.000 pessoas, falando de forma envolvente, com a sua oratória incrível, numa época em que, evidentemente, não havia os recursos tecnológicos dos nossos dias, como o microfone, que ampliam substancialmente o volume da nossa voz. E às vezes eu fico pensando, como é que os oradores da época faziam para discursarem, para prelecionarem para um auditório de 2.000 pessoas, que tinha que falar alto. Eu confesso que não conseguiria, porque tem uma voz relativamente débil e que precisa dos recursos da tecnologia para se tornar, portanto, audível. E o fato é que, a partir de 1887, foi que ele viu partir um após outro dos seus filhos. Só em 1887 ele viu 2. O rapaz, filho do segundo casamento, de nome Antônio, que desencarnou no dia 2 de abril de 1887, e uma linda moça, muito parecida com a primeira esposa, embora filha da irmã, nascida em 1866, a quem o Dr. Bezerra e a irmã deram o nome de Maria Cândida, em homenagem à primeira esposa. Ela desencarna
com 22 aninhos, em decorrência, ele de uma febre tifoide, como a mãe, e ela de uma tuberculose. Diferença de 3 meses, do mesmo ano de 1887. Em 1889, no dia 11 de abril, coincidentemente o mesmo dia em que ele viria a desencarnar, mais à frente, desencarna uma linda menina de nome Cristiana. Sempre que olhamos para as fotos dessas crianças que nós conseguimos recuperar com a parentela dele em Fortaleza, como no Rio de Janeiro, nós entrevistamos 2 bisnetas do Dr. Bezerra de Menezes, no Rio de Janeiro, e nessas garimpagens, muitas imagens, nós nos emocionamos ao ver as fotos dos filhos. Crianças lindas que ele amava profundamente, algumas que eram cartas de visitas, com dedicatórias afetuosas aos parentes no Ceará. Era muito comum naquela época, pela distância, então, para se matar a saudade, não havia telefone, evidentemente, muito menos internet, as cartas, as correspondências trocadas, e sempre eram enviadas, para a felicidade do historiador, fotografias da parentela. E aí nós conseguimos algumas, como as fotos das filhas, da mãezinha do Dr. Bezerra de Menezes, que nunca foi publicada, Dona Fabiana, desencarnada em 1882, já velhinha. Conseguimos, inclusive, a foto de um avô do Dr. Bezerra de Menezes, o pai da Dona Fabiana, desencarnado no final da década de 1850, José Rodrigues da Silva, enfim. Essa é a história do Dr. Bezerra de Menezes que nos emociona. Esse homem como nós, mas um homem de seu tempo, que enfrentou as vicissitudes existenciais para mais tarde, na faceta que não abordamos, que também é bastante conhecida, como espiritista, à frente em 2 gestões da Federação Espírita Brasileira. A primeira delas durante o ano de 1889, ano muito intenso para ele, e a segunda de 1895 até 1900, quando desencarnou, mas à frente da instituição que representava a casa máter do espiritismo no Brasil, objetivando organizar o movimento em expansão, ele lutou, e como lutou, para que nós espíritas, nas nossas relações, essa doutrina abençoada, que nos traz nuances impressionantes acerca da continuidade da vida para além desta vida, essa doutrina que literalmente mata a morte e que nos dá a certeza da indestrutibilidade do ser, a certeza de que nós somos espíritos imortais em trânsito pela Terra, mas essa doutrina que muitas vezes faz com que nós não atentemos pelo descuido, e ele não tinha esse descuido, tão somente acerca dos fenômenos de natureza mediúnica, faz com que, às vezes, na nossa invigilância, nós nos esqueçamos do seu principal escopo, do seu principal objetivo, conforme assim assevera o próprio Allan Kardec, que é o de fazer com que nós nos voltemos a nós mesmos, nos trabalhemos como ele, Bezerra de Menezes, assim entendeu e trabalhou para vencer as suas más, como todos nós temos, tendências e inclinações, e nos tornarmos pessoas de bem. O Dr. Bezerra se preocupou constantemente para que nós, espiritistas, nos tornássemos nas nossas relações uns com os outros mais irmãos, verdadeiramente mais fraternos, mais afetuosos, numa época como a sua, e ainda como a nossa hoje, em que, por vezes, na nossa invigilância, nós nos tornamos muito áridos em termos de sentimento. Daí ter dito ele, mais tarde, pela via mediúnica de Chico Xavier, que o amor, esse sentimento sublime, é que faz com que nós cresçamos. E sem as primeiras letras do amor, jamais compreenderemos o sagrado poema da vida. Que Jesus nos abençoe, abençoe o Dr. Bezerra mais intensamente neste mês, em que, numa instituição que ostenta o seu nome, a qual ele se dedica, assistindo como patrono espiritual, ele possa, portanto, nesta noite, receber de todos nós, em comunhão fraterna, as nossas vibrações de carinho, de reconhecimento e de gratidão. Paz e bem a todos, e fico à disposição para algum possível questionamento que surja. Foi um depoimento, um encontro maravilhoso, porque ficamos sabendo de coisas que não sabíamos, né? E não temos nenhuma vergonha de falar, porque
Acredito que todos nós lemos as biografias oficiais, mas você certamente, com o seu cuidado, até mesmo com a sua linha profissional de historiador, né, pôde garimpar. Esse é um outro dado do seu currículo que você tem que colocar. É um garimpeiro. E eu quero começar por aí, por umas curiosidades desse seu garimpo. Conte para nós do que se trata um velho baú de cedro. Ai, que bom você ter perguntado, querida. Quando nós começamos a pesquisar para um livro que organizamos e veio a lume no ano 2000, em face da celebração, naquele ano, do primeiro centenário de nascimento do Dr. Bezerra de Menezes, 11 de abril de 1900, 11 de abril do ano 2000, 100 anos da sua desencarnação, nós iniciamos uma pesquisa, e eu gosto sempre porque diz Antístenes, que é o discípulo de Sócrates, aliás, pouco lembrado, porque nós só nos lembramos mais de Platão e Aristóteles, seguidores do sábio grego. E Antístenes dizia que a gratidão é a memória do coração. Então, em gratidão a esse amigo, eu não posso deixar de citar o nome dele. Nós só iniciamos essas buscas, essas pesquisas, em relação à vida do Dr. Bezerra de Menezes, graças a um saudoso amigo, coincidentemente neste ano, já celebrando 20 anos da sua desencarnação, do seu retorno ao mundo espiritual, grande pesquisador do movimento espírita brasileiro, esquecido de todos. De mim não, que o homenageio neste momento. Eu me refiro ao grande escritor e pesquisador espírita Lamartine Palhano Júnior, de quem tive a oportunidade de privada amizade, mesmo muito novo, à época, foi quem abriu as portas para as nossas pesquisas, para a publicação do nosso primeiro trabalho sobre a vida de Viana de Carvalho, o grande tribuno cearense da cidade de Icó. E Palhano sugeriu de público, numa palestra que ele ministrou aqui em Fortaleza, em 1997, que um cearense conterrâneo do Dr. Bezerra de Menezes deveria fazer uma pesquisa diferente das pesquisas até então apresentadas. Foi quando ele de público citou o nosso nome. E aí, diante desse vexame público, nós tivemos de aceitar a empreitada e passamos a fazer, desde então, as nossas garimpagens. Foi quando, naquele mesmo ano, através de uma amiga muito querida, hoje ainda residente em Fortaleza, Ana Elcias, ela nos indicou uma descendente do Dr. Bezerra de Menezes, chamada Renata Blanda Furtado, que era sobrinha trineta do irmão mais velho do Dr. Bezerra de Menezes, Manuel Soares da Silva Bezerra. E nós fomos visitar a Renata, ainda hoje uma amiga querida, e a Renata, na época, ela tinha uma quantidade impressionante de fotografias em estado excelente de conservação, porque essas fotografias, com mais de 120, 130, 140 anos, ficaram durante muito tempo guardados num velho baú de cedro, a pergunta que você nos faz é nesse sentido, na Serra de Baturité, que é uma serra aqui perto de Fortaleza, com um clima aprazível, sob certos aspectos muito próximo ao do Rio Grande, principalmente nesse período de maior frio. E ali, por conta do clima da serra, essas fotografias ficaram incrivelmente preservadas, não sofreram tanto desgaste do tempo. E aí nós encontramos várias imagens do Dr. Bezerra, algumas delas hoje já conhecidas, replicadas aí pela internet, desse nosso primeiro trabalho. E, posteriormente, nós encontramos outras tantas mais, que serão lançadas no livro que fizemos menção, inclusive fotografias inéditas. Tem uma fotografia que encontramos do Dr. Bezerra em pé, com a farda da vereança, que, aliás, é desse quadro aqui, bastante conhecido, e só que é uma fotografia real em que ele se encontra com o irmão, o parente aí do Edgar, o José Joaquim, ele coloca a mão, e um outro parente também, ele fica entre os dois. Então, são fotos que realmente, de certa forma, vai nos permitir conhecer essa faceta também do Dr. Bezerra de Menezes, que procurava fazer esse intercâmbio com os parentes. Encontramos fotos da sua segunda esposa, belíssima, ela se casou muito nova, mas já com 20 e poucos anos, ela de pé pousava, encaminhava as fotografias
para os parentes, até da sogra dele, nós conseguimos fotografias, né? Então, isso tudo nós vamos divulgar para que nós possamos conhecer um pouco mais do Dr. Bezerra de Menezes na sua intimidade, a sua parentela. E outra curiosidade, Dr. Bezerra foi escritor, escreveu como vários pseudônimos, o mais conhecido nosso é o Max, né? Mas ele fez um poema em homenagem a Allan Kardec? Fez. Doutor Bezerra, querida Maristela, ele era, como dissemos, uma figura incrível. Era um verdadeiro gênio. Não tem outra palavra que eu possa encontrar. Porque, além do domínio de várias ciências, da matemática, da física, da química, ele falava profundamente outros idiomas, como o latim, que ele dominava, esse fato é conhecido, mas também o francês e o espanhol. Tanto que traduziu, pouca gente fala disso, para o português, do espanhol, a célebre obra de Jaime Pellicer, lançada em 1899 no Brasil, traduzida do espanhol por ele, chamada Roma e o Evangelho. Como também traduziu obras póstumas do francês. E ele falava fluentemente o francês. Tanto que ele pretendia levar pessoalmente aquela que foi a obra da sua vida, poucos biógrafos registram isso, usando uma expressão bem nordestina, a obra que foi o seu xodó. Eu acho que vocês aí no Rio Grande já devem ter ouvido a palavra xodó. Ele tinha um apreço especial pela obra, que neste ano, aliás, poucos espíritas lembraram, está fazendo 100 anos da sua publicação, porque foi uma obra lançada póstumamente, em 1920, pelos seus filhos, os filhos que ainda estavam encarnados, com o intuito, 3 anos após a fundação da Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, 3 anos depois, os filhos lançaram no Rio de Janeiro, pela editora Boêmia, a obra que era a obra da vida dele, Loucura sob o Novo Prisma. Essa obra teve a sua primeira edição pela editora Boêmia, e somente em 1946 foi que a Federação Espírita Brasileira lançou por primeira vez, né, fez a sua edição, que é a que permanece até hoje. Então, essa obra ele pretendia lançá-la, e ele vinha modificando, e, inclusive muitos pesquisadores dessa obra, que é uma obra eminentemente científica, na qual ele defendia ousadamente, Maristela, você que é da área médica, e naquela época a psiquiatria, como a psicologia, ainda estava em fase de estruturação, de afirmação como ciência. Então, ele, devido ao problema de saúde que ele teve com um dos filhos, acometido do que se chamou de loucura, nós constatamos que o filho chegou a ser, as biografias não registram, internado no hospital, à época chamado de Hospício Pedro II, e também na casa de saúde do Dr. Eiras, que era um amigo do Dr. Bezerra de Menezes, para um tratamento psiquiátrico. E sem lograr êxito, até que depois, com a terapêutica espírita, através de reuniões de desobsessão, o menino conseguiu uma melhora significativa. E vai ser, embora viesse a desencarnar posteriormente. Então, o móvel dessa obra foi exatamente a situação do garoto, que fez com que o Dr. Bezerra se debruçasse sobre o que havia de mais atual das ciências médicas de então, e, além disso, o lado da medicina. Então, ele pega, é uma obra científica, e ele tinha, portanto, a pretensão de levar essa obra para ser lançada em setembro de 1900, no Congresso Espírita e Espiritualista que ocorreria em Paris. Ele pretendia levar a obra, apresentá-la, conheceria Gabriel Delany, que era o organizador do evento, estreitaria a amizade que ele mantinha permanentemente alimentada através de correspondências com o grande filósofo, poeta Leon Denis, que todos nós conhecemos, de grande influência no Brasil, através de suas obras, um dos maiores nomes do espiritismo europeu, depois de Kardec, considero o maior, depois de Kardec, que é o Goncourt, em termos de comparação, e também conheceria Alexander Aksakov, Alfred Russel Wallace, só que, infelizmente, por motivos que nós conhecemos, eles desencarnam de 11 de abril. Então, fisicamente, pelo menos, ele não pôde, e a obra ficou engavetada. Até que, em 1920, os filhos encontraram-na e resolveram lançá-la naquele ano. E, além dessas obras de natureza científica, como você coloca, ele foi um romancista de primeira, com várias obras, inclusive algumas inéditas que se encontram no setor de obras raras da Federação Espírita Brasileira, como uma que nós tivemos a oportunidade de ler e exploramos bastante, que ainda não foi lançada, que foi, na verdade, essa a nossa conclusão, Maristela, o primeiro romance do Dr. Bezerra de Menezes, uma obra de cunho histórico,
chamada A Viagem através dos Séculos, ou A Vida Humana em Fases, em que ele faz uma análise historiográfica interessante, claro, com elementos, né, da licença poética do autor, do romancista, porque era um romance de cunho histórico, desde os primórdios da civilização brasileira, do século XVI, fala de personagens que nós amamos, importantes para a nossa história, como Manuel da Nóbrega, curioso isso, Emmanuel mais tarde, José de Anchieta, o índio Tibiriçá, e esses mesmos personagens ele transporta para o século XIX para mostrar os mesmos como espíritos. Impressionante isso, incrível, atuando na dimensão física. E é certamente, é nossa opinião, embora sempre tenhamos o cuidado de fazer algumas afirmativas nesse sentido, o primeiro romance espírita a fazer a abordagem de uma narrativa de uma visitação de espíritos ao centro espírita. É curioso, porque nós só vamos conhecer isso com André Luiz, esse repórter do além, através da série que tem seu nome, pela via mediúnica de Chico Xavier, que vai descrever visitas a instituições espíritas, inclusive a casas, os espíritos vão acompanhar, e ele faz, claro que isso é uma ficção, talvez por intuição, por inspiração de alguém, uma narrativa em que esses espíritos, Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, vão visitar um centro espírita e a atividade transcorrendo normalmente. Aí ele diz, os espíritos estão observando, etc, etc. Então, coisas dessa natureza. Então, ele escreveu esses romances, há outros tantos conhecidos, e você lembra o pseudônimo mais conhecido dele, Max, que ele utilizou originalmente para aquele que, na verdade, foi o mais importante trabalho que ele realizou em prol da divulgação do espiritismo no Brasil. E é uma observação oportuna e importante de fazer neste dia, neste espaço, nesta instituição que eu homenageei através do seu nome, varando aí o século XX, chegando no limiar desse novo século e novo milênio, fazendo um trabalho extraordinário, é que a maior contribuição do Dr. Bezerra de Menezes, evidentemente que é na nossa opinião, ao movimento espírita brasileiro, mais até do que o seu trabalho à frente da Federação Espírita Brasileira, em 2 gestões, foi indubitavelmente o que ele fez na divulgação do espiritismo como propagandista em nível nacional, através da mídia da época, entendamos mídia da época, os jornais, por razões óbvias. Então, ele se vale das folhas de grande circulação nacional, na ordem, o jornal O País, de 1887 a 1894, 7 anos, ininterruptamente, ele escrevia uma coluna hebdomadária, ou seja, uma coluna semanal, saía normalmente aos domingos, às vezes atrasava, saía às segundas ou às terças-feiras, mas saía uma coluna semanal, a qual ele dá o nome, participando dessa divulgação através de uma instituição, o Centro da União Espírita, existente à época, ele dá o nome de Estudos Filosóficos e utiliza o pseudônimo que você, Maristela, mencionou, que ele também utilizaria para assinar alguns romances mais à frente, de Max, pseudônimo que o popularizou, e de tal maneira que ele usava esse pseudônimo, que a mídia tornou amplamente conhecido, também aos seus romances. Então, ele escreve até 1894 no jornal O País, o jornal de maior circulação nacional e até internacional, porque chegava até o México, imagine você, um jornal de circulação nacional. E só um detalhe em relação a essa coluna, que pouca gente sabe. Se hoje nós somos o maior país espírita do mundo, nós temos que olhar pelo retrovisor e ver que isso começou com a ação do Dr. Bezerra de Menezes. Costumo dizer sempre, é uma opinião muito pessoal, como investigador da história, como estudioso da ciência de Heródoto. Eu, particularmente, considero a opinião subjetiva, pessoal, analisando a história do movimento espírita brasileiro, que o Dr. Bezerra de Menezes, assim como Chico Xavier, ele no século XIX, Chico Xavier no século passado, no século XX, foram as 2 maiores expressões do nosso movimento espírita. Se alguém quiser apresentar uma outra personagem, eu respeito. Houve outros grandes nomes, indiscutivelmente. Mas pelo contributo que deram, eu desconheço. Dr. Bezerra com atuação de 16 anos, de 1886 até 1900. Chico com atuação mais longeva na área mediúnica, de 1917 até desencarnar no dia 30 de junho de 2002, no seu trabalho único, ao concurso. No Brasil,
nossa opinião, ninguém se equipara a esses dois. E a grande diferença entre eles e muitos de nós, como dissemos no início, a guisa de introdução, é porque o que estava aqui, neles, descia para cá. E escoava através dos braços em ações concretas do bem. Eles não se deleitavam apenas com os pressupostos filosóficos do Espiritismo, como muitos de nós, às vezes, na nossa vigilância, nos empanturramos de filosofia, de conhecimentos, mas somos nulos na nossa capacidade de sentir. Eles sentiam verdadeiramente a dor do outro, tinham empatia. Por isso estamos falando de um ou de outro, sempre em nossos dias. E o fato é que o Dr. Bezerra de Menezes, na sua atuação, mesmo cronologicamente menor do que a de Chico Xavier, deu esse contributo. E essa contribuição para que o Brasil se tornasse o maior país espírita do mundo, que Chico Xavier nos deu, com as obras psicografadas a partir do Parnado, com as bombásticas entrevistas no programa Pinga Fogo, no início da década de 1970, pela extinta Rede Tupi de televisão, algo mais contemporâneo, mais recente, numa análise historiográfica, até sociológica, que pudéssemos fazer a respeito dessas questões, mas no século passado, ou melhor, retrasado, no 800, foi o Dr. Bezerra de Menezes. Então ele contribuiu muito com esse trabalho. Porque o que é que ele fazia? Ele não simplesmente escrevia um artigo puro e simples, ele procurava adaptar esse artigo a uma linguagem jornalística de fácil assimilação pelo leitor. Claro, a época o Brasil tinha um índice de analfabetismo muito grande, por razões óbvias. Mas ele procurava adaptar àqueles que podiam ler o entendimento. Colocava fatos do cotidiano, casos de suas pesquisas, citando aqui e acolá um personagem, evidentemente mudando seus nomes para não comprometer a pessoa envolvida, e deixava sempre aquele gostinho de quero mais, como se fosse uma novela. Terminava aqui, deixava uma curiosidade no final do artigo, para que a pessoa, uma semana depois, voltasse. E por causa disso, muitas personalidades importantes do espiritismo no século XX, mais tarde dariam testemunho que se tornaram espíritas lendo a coluna Estudo Filosófico de Marx. E foi graças a essa coluna, Maristela, aqui sendo um pouco prolixo, pela necessidade da resposta, me perdoe, foi graças a essa coluna que ele, com justiça, recebeu o título de O Allan Kardec, originalmente era o título do nome todo, o Allan Kardec brasileiro, depois de o Kardec brasileiro, já de forma mais abreviada. Com justiça, porque guardadas as devidas proporções, evidentemente, Allan Kardec é o concurso, é incomparável. O Dr. Bezerra de Menezes fez algo semelhante ao codificador, principalmente ao trabalho de Allan Kardec, nos registros, nas anotações, na escrita da Revista Espírita, que ele fez com abnegação, de forma devotada à causa, à missão a que veio realizar na Terra, de 1858 até a sua desencarnação, no dia 31 de março de 1869. Então, o doutor Bezerra de Menezes escreve o jornal O País, para fechar a resposta, depois passa, e durante 1 ano e poucos meses, no Jornal do Brasil, de grande circulação à época, aliás, ainda hoje circulando, desses é o que circula até hoje, um dos mais antigos jornais nacionais. Depois ele escreve na Gazeta de Notícias, de 1895 até 1898, e descobrimos, as biografias não registram, um quarto jornal, também na corte, que foi o jornal Gazeta da Tarde, que ele escreveu até a sua desencarnação. Inclusive, recuperamos, com muita emoção, o último artigo que ele escreveu, que não chegou a ser publicado, por conta da sua desencarnação. Essa é uma história que enche, né, enche o nosso coração de alegria, de júbilo, e saber, conhecer que ele segue junto a nós, né? E aí, quando levamos assim o nosso, como é o nosso sentir, Bezerra, né? Esse amor universal, acima das diferenças, das religiões, dos credos, das raças, né? Vivendo a lição, né? Todos somos um. Enquanto houver uma lágrima, essa lágrima é de todos. Verdade, querido. Ele seguia à risca a proposta de Allan Kardec, que ainda faz tanto falta a nós, espíritas, atualmente. Trabalho, solidariedade e tolerância. O respeito ao outro. Mesmo que o outro pense diferentemente de mim, mas é meu irmão,
Ele via os outros dessa maneira, verdadeiramente. Ele era coerente na sua prática espírita. Um genuíno, um lídimo, um autêntico e, por isso, talvez, único em seu tempo, um verdadeiro cristão. Exatamente. E você, no começo, nos disse que o tema Bezerra de Menezes é para ser comentado em 10 horas. Então, ainda temos 9, sabe? Para Temos mim, 9 não tem horas problema. Não sei se vou aguentar, mas de toda forma, né? para poder buscar, né, neste garimpo aí que tu fizesse essas histórias tão lindas. Iniciando as suas palavras, você falou da descida de uma estrela, né? E então essa missão Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e a nova era que nós já estamos entrando a partir desse momento e que ele, em várias psicografias, ele já previu, né? Inclusive, ele nos avisava que não confundirmos essa questão, né, crendo que o Brasil fosse uma espécie de uma ordem intelectual, né, essa missão do Brasil, e nós não confundíssemos isso, não é mesmo? É verdade, querida. Em relação a essa destinação histórica nacional, ele tinha, como dissemos, em resposta a uma das questões, uma visão muito interessante, já quando estudante da Faculdade de Medicina. E antes mesmo de Humberto de Campos, nordestino como ele, maranhense, aqui vizinho do Ceará, publicar pela Via Mediúnica de Chico Xavier, em 1938, a obra que você faz menção, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, dedicando um capítulo especial a ele, ao Dr. Bezerra de Menezes, para nos dar essa ideia de sua descida das regiões espirituais em que se encontra para a nossa crosta planetária, a fim de executar, e como poucos, a sua missão extraordinária. Nas nossas garimpagens, só a guisa de curiosidade, porque outros também viam isso. O Brasil é um país diferente. O Brasil é um país diferenciado, não obstante os problemas que ainda nos dizem respeito, é bem verdade. E cabe a cada um de nós a responsabilidade devida para que possamos honrar aquilo que nos é apresentado como uma meta, para que nós possamos ser, de fato, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Mas livre-arbítrio é sagrado, depende das opções, das escolhas, esperamos fazer as escolhas corretas. Mas o interessante, querida, é que nas nossas garimpagens, sem querer querendo, como diz um personagem bastante conhecido da juventude dos anos 80, não foi nem da minha época não, que era o Chaves, né? Sem querer querendo, encontramos um artigo datado de 1870, num jornal daqui de Fortaleza, porque os jornais locais, os jornais de Fortaleza, especialmente o jornal cearense, o jornal Pedro II, muitos deles transcreviam notícias de folhas parisienses. Inclusive, é fato conhecido, já pesquisamos também acerca da fase pré-espirítica do Brasil, do período anterior ao surgimento do espiritismo, que aqui no Ceará, terra de Bezerra de Menezes, em 1854, na residência de José Smith de Vasconcelos, que mais tarde receberia o título da coroa portuguesa, porque ele era português, o Barão de Vasconcelos, numa rua próxima em que eu me encontro aqui falando com você, que é a Senador Pompeu, aqui pertinho, o Barão José Smith de Vasconcelos realizava em sua residência, em 1854, antes de Kardec, aliás, experiências com as mesas girantes, voantes ou dançantes. E antes de Kardec, ele chegou à constatação, e os jornais da época documentam isso, que o que produzia aqueles insólitos fenômenos não eram, como alguns pensavam, tão somente o magnetismo, mas eram as almas dos homens que viviam na Terra. E aí, curiosamente, é um jornal daqui, do nosso Ceará, da terra de Bezerra de Menezes, que vai dizer, antes de Kardec, que para que o fenômeno acontecesse era necessário a interferência de um, aspas, médium, a palavra é cunhada no jornal, antes de Kardec, a que se dava o nome de iluminado, na expressão da Folha cearense de então. Então, nós vamos encontrar em 1870, e é isso que queríamos dizer, uma transcrição de um jornal parisiense com um artigo impressionante de Victor Hugo, ou Victor Hugo, como nós conhecemos,
que também do mundo espiritual tem trazido mensagens mediúnicas, inicialmente pela Zilda Gama, depois pelo Divaldo Pereira Franco, romances substanciosos, e o grande escritor e ativista, político, em seu tempo, que era espírita e que, inclusive, exultou, vibrou quando soube da abolição da escravatura aqui no Ceará, dia 25 de março de 1884, 4 anos antes da abolição oficial, em 1888, decretada pela princesa Isabel. Ele escreveu um artigo, nós temos esse artigo, ao qual ele deu o título de O Futuro do Brasil. Impressionante, em que ele, 60 anos antes de Humberto de Campos, fazer o mesmo registro, claro, com os detalhes únicos de Humberto de Campos, com a sua narrativa envolvente, com a sua característica peculiar de escrever, mas o Victor Hugo faz uma análise a respeito, mostrando a sua admiração pelo Brasil em 1870, e sinalizando esse caráter que você está mencionando, diferente do nosso povo, em relação a outros povos da época, e já mostrando que ao Brasil estava reservada uma destinação histórica incomum, ressaltando, sobretudo, não sei como ele colheu essas informações, a fraternidade, a afetividade do nosso povo. É curioso isso. Fala um pouco para nós, Luciano, desse teu projeto, o MEBEM, o Memorial Bezerra de... Que bom. É boa pela oportunidade. Primeira vez que me pedem para falar. Nós estamos organizando na companhia de alguns amigos. Nós precisamos divulgar esse material, claro que vai ser divulgado pelo livro, mas há muita coisa que nós obtivemos, são 20 anos de buscas, e nós precisamos colocar um local para visitação do movimento espírita, as pessoas que quiserem depois ir ao Ceará, algo depois nós podemos disponibilizar, talvez, com exposições itinerantes, mas nós temos um bom material, então nós estamos organizando, já deveria ter saído no início do ano, mas por conta dessa borrasca pela qual nós estamos passando, da pandemia, que agora, por último, chegou aí também, infelizmente, nós tivemos de rever algumas ações, mas nós estamos ainda em fase de organização do MEBEM, como nós chamamos, que é o Memorial Bezerra de Menezes, em que nós pretendemos, com o suporte da Federação Espírita do Estado do Ceará, que momentaneamente estamos à frente, com uma equipe de amigos valorosos, nós pretendemos colocar esse material do Dr. Bezerra para visitação, para as pessoas que quiserem conhecer, peças como em museus, embora a denominação memorial tenha uma proposta diferente, e também do movimento espírita cearense, um pouco de Viana de Carvalho, também uma figura ímpar do movimento espírita nacional, lamentavelmente esquecido de muitos, pelo trabalho missionário que esse espírito fez, e que desencarnou tão novo, com 51 anos, no dia 13 de outubro de 1926. Então, é um projeto nosso, algo que nós idealizamos com muito carinho, que pretendemos, após o lançamento do livro, também no ano que vem, concretizar. E vamos lá, nós vamos visitar. Será uma alegria. Com certeza. Tem uma pergunta aqui da assistência, né? A Jussara pergunta em suas manifestações através de médiuns da Terra, poderias falar sobre pedidos, alertas que esse espírito grandioso tem trazido a nós encarnados? O Dr. Bezerra de Menezes vem se manifestando mediunicamente desde o início do século passado. É curioso isso. Logo após o seu retorno ao mundo espiritual, ele não parou de trabalhar. Inclusive, um grande amigo seu, que esteve presente no seu velório espírita, pouco lembrado, foi um semeador de centros espíritas, chamado Luiz de França de Almeida e Sá, carioca, inclusive responsável pelo surgimento do primeiro grupo espírita aqui em Fortaleza, no Ceará, na terra de Bezerra de Menezes. Ele fez o caminho inverso, veio ao Ceará, passou um tempo aqui, depois retornou ao Rio. Ele fundou, em 1895, o Grupo Espírita Fé e Caridade. E assim que o Dr. Bezerra desencarnou, ele tem uma mensagem mediúnica do Dr. Bezerra de Menezes, que ele utilizou como uma espécie de apresentação de um trabalho que ele publicou em 1901, ao qual ele deu o título de Cartas Espíritas. Então, o prefácio é do amigo desencarnado, Bezerra de Menezes. Então, nós temos várias manifestações do Dr. Bezerra de Menezes, através de diversos médiuns, claro, algumas sempre merecendo, e é a recomendação que Allan Kardec nos faz, a análise devida, algumas até com algumas colocações
que não são condizentes com o pensamento do Dr. Bezerra de Menezes, mas de lá para cá nós temos, através de médiuns respeitáveis, como Zilda Gama, nós temos também mensagens através de Divaldo Pereira Franco, e muito especialmente, desse que eu considero o concurso, Chico Xavier, e o alerta é sempre o mesmo, a mensagem é sempre contundente, nesse sentido, da necessidade premente de nós nos voltarmos para nós mesmos, para, através dessa busca interior, em aprendendo a nos amar, em nos compreendendo, compreendamos o nosso próximo e efetivamente amemos o nosso próximo. A tônica da mensagem do Dr. Bezerra de Menezes bate sempre nessa linha, sempre nesse diapasão constante da necessidade do amor, da fraternidade. Aliás, ele ressaltava muito uma mensagem que se tornou emblemática e várias vezes ele repetia, e mais tarde, curiosamente, Chico Xavier, que nunca tomou conhecimento disso, Emmanuel, talvez pelo contato que tivera com o Dr. Bezerra de Menezes, iria reproduzir isso. O Dr. Bezerra usava muito a imagem das duas asas para representar a questão da instrução, do conhecimento, ou da sabedoria e do afeto, do amor, que está em perfeita consonância com a proposta do Espírito de Verdade, um alerta contundente a todos nós, espíritas, amai-vos e instruí-vos. O amor e a sabedoria, diria mais tarde Emmanuel, através da via mediúnica do médium de Pedro Leopoldo, que todos nós amamos, são as duas asas que, em equilíbrio, conduzem o pássaro humano no rumo de horizontes mais promissores ou felizes. O Dr. Bezerra usava essa imagem das duas asas para se referir ao conhecimento. E eu pensei, isso faz parte até de um capítulo, para mostrar para aqueles que o acusavam de ser um místico, uma abordagem equivocada de alguns dos seus contraditores, usando essa expressão no sentido pejorativo, pelo fato dele priorizar e valorizar o aspecto moral do Espiritismo, embora entendamos o Espiritismo como uma doutrina tríplice, e ele assim entendia. Mas, evidentemente, que, por necessidade, pelo menos minha também, como dele, ele enfatizava a questão do lado moral, ou do lado religioso, entendendo a religião conforme, assim, Allan Kardec propõe, e ele próprio entendia, segundo a leitura de Aurélio Agostinho, Santo Agostinho, o bispo de Hipona, que encarnado e desencarnado deu uma grande contribuição à humanidade, integrando a equipe do Consolador, que nos fala dessa necessidade da vivência desse espírito de religiosidade, essa vinculação efetiva e permanente que a criatura deve ter constantemente, quando se eleva em pensamento, à fonte da vida que é Deus, ao Criador. Então, nós vamos encontrar, portanto, o Dr. Bezerra ressaltando esse aspecto moral. Mas o que gostamos sempre de dizer que, embora essa adjetivação pejorativa, maldosamente dada por alguns contraditores dele, inevitavelmente ele encontrou companheiros que tentaram obstaculizar o avanço da proposta filosófica espírita, como ele assim entendia, e ao nosso ver a forma mais consentânea, mais correta de se divulgar o espiritismo, e por isso dissemos, o Brasil é hoje o maior país espírita do mundo. O Dr. Bezerra era, com certeza, Maristela, e podemos afirmar, e digo sempre de público, como seu pesquisador, dou a mão na palmatória se alguém me apresentar um nome do espiritismo no século XIX que possa ter as credenciais de cientista que o Dr. Bezerra de Menezes tinha. Ele foi nesse aspecto também, aspas, embora eu não goste de utilizar essa expressão, o mais científico dos espíritas do século XIX em nosso país. Porque ele chegou, inclusive, a montar na sua própria residência, antes, quando ele residia numa chácara que ficava na estrada da Guarda Velha, ao número 27. Nós obtivemos as atas, inclusive, dessas reuniões experimentais. Ele fazia exatamente para colocar o resultado dessas suas pesquisas também no livro que ele escrevia, Loucura sobre o Novo Prisma. Ele fazia experiências, trabalhos desobsessivos, anotações com critério rigoroso, científico, investigativo, e depois passava isso para seus textos, inclusive muitos se encontram nos estudos filosóficos. Então ele era um cientista também nesse aspecto, um pesquisador único do espiritismo que eu desconheço outro à época, no século XIX, que também, até nesse aspecto, apresentasse credenciais equivalentes. E ele também tinha, né, essa capacidade paternal, porque você contou aqui dos seus 15 filhos, mais 3 filhos do coração,
Uma das nossas perguntas era justamente saber a relação de Dr. Bezerra com seus filhos, e você nos brindou com isso, né? Mas, além disso, é uma família enorme, porque todos nós, todos os brasileiros, somos filhos de Bezerra, né? E, pessoalmente, eu gosto de chamá-lo padrinho, né? Porque ele é isso que ele nos concede, né? A vida dele, os exemplos dele, para nós, assim, é um presente. A possibilidade de trabalhar na sua casa, na casa em que ele é o patrono também, é um presente que nós temos, né? Então, na verdade, ele é responsável por uma família enorme, enorme, não é mesmo? E ele possibilita isso, Maristela, exatamente. Ele permite que você, que eu, que certamente de alguma forma somos seus filhos espirituais, sob certos aspectos, me permitam, embora nós possamos chamá-lo de pai, mas ele é muito mais mãe do que pai, na forma extraordinária, sensível com que ele lida com cada um dos seus filhos espirituais. Meu filho, por exemplo, esse que afirmamos foi salvo por ele, à época tinha 3 anos, convulsionou, e nós apelamos ao Dr. Bezerra de Menezes, que interveio espiritualmente e salvou a vida do nosso filho. Hoje está com 16 anos, vai fazer 17. Está, aliás, aqui comigo. Enquanto a mãe está dando plantão, trabalhando no hospital, ele está aqui comigo hoje em casa. E ele chama o Dr. Bezerra, vendo o retrato na parede até hoje, vovô Bezerra. Porque é aquela ideia do velhinho barbado, embora o Dr. Bezerra não desencarnou tão idoso assim, não. Ele desencarnou, ia fazer 69, desencarnou com 68, mas prematuramente envelhecido pelas noites perdidas, em vigílias fecundas, pelos problemas de saúde, pelas acusações, pelas calúnias que sofreu no exercício de funções políticas, à frente da Prefeitura do Rio de Janeiro, a dor de ver, muitas vezes, companheiros de ideal se digladiando. Tinha uma frase de Bittencourt Sampaio, grande espírita também de seu tempo, seu amigo pessoal, e Bittencourt Sampaio, com certo ar de tristeza, com pesar, diante das divergências, das querelas do movimento espírita. Isso foi a época. Hoje os espíritas não brigam mais, graças a Deus. Né? Infelizmente, nós sabemos que não é bem assim. Mas é a proposta dele constantemente para nós. E o Bittencourt Sampaio dizia uma frase sobre a qual o Dr. Bezerra se detinha em reflexões profundas, constantes. É uma frase triste, mas veja que realidade. A época. A união vale para todos, menos para os espíritas. A época. Né? E o Dr. Bezerra às vezes parava, refletia, mas não desistia. Então essa capacidade dele de maternar, embora na figura masculina, porque, repetimos, sentimos o Dr. Bezerra mais como mãe, sem desqualificar a missão da paternidade, mas nesse sentido, porque as mulheres conseguem enxergar além dos homens, têm uma sensibilidade mais apurada, e vocês que são mães sabem disso, me perdoem os homens, eu sou pai de 5 filhos, né, de 4, uma do coração, que criamos, né, seguindo os passos do Dr. Bezerra, né, embora não chegue a tanto. Mas o fato é que o Dr. Bezerra tinha essa sensibilidade. Isso nós constatamos através das suas mensagens mediúnicas. Através de Divaldo Franco, são muitas mensagens, ele sempre termina referindo-se ao servidor humílimo e paternal. Então, a questão da paternidade que você lembra, meu amor, ela pode ser destacada exatamente nessa capacidade que ele tem de se apresentar a cada um de nós e nos fazer crianças. Guardadas as devidas proporções, embora eu também seja apaixonado por ele. E o próprio Chico já dizia isso, quando encarnado, quando nós comparamos Emmanuel, aquela figura com um certo ar de austeridade, pela sua moralidade, uma figura gigantesca, assim como o Dr. Bezerra de Menezes, são 2 estrelas de primeira grandeza. E não se medem estrelas. Mas o fato é que Emmanuel já tem uma postura diferente. E há registros que o Chico menciona que quando Emmanuel passava, os desencarnados ficavam todos contidos naquela posição de reverência, de respeito, mas quando o Dr. Bezerra passava, era aquela algazarra. Todo mundo, Dr. Bezerra, exatamente porque ele possibilitava isso. Essa sensação que nós sentimos, que vocês devem sentir aí mais de perto, eu vi as imagens que você passou da instituição, fiquei sensibilizado, porque desconheço uma outra que faça algo semelhante, ainda mais varando o século, com tanta longevidade, com tanta dedicação, com tanto amor, e como dissemos, o trabalho que identificamos, depois eu vou até passar para vocês o que garimpamos hoje, no jornal de 1920, falando da instituição,
são os mesmos trabalhos de distribuição de balas, de bombom, de chocolate, de brinquedo do Natal, em meio às dificuldades, roupas, né, para os períodos também de friagem, etc. Então, é essa capacidade do Dr. Bezerra que faz com que nós estejamos aqui numa instituição que o homenageia com uma pleiade de trabalhadores, de abnegados ceareiros, dispostos a beber um pouco desse afeto que todos nós tanto necessitamos nos dias atuais. Chamava-se roupeirinho. Agora é assistência social, mas chamava-se roupeirinho. Que bom. Sim. E, bem, vamos fazer a seguinte combinação. Vou lhe chamar muitas outras vezes. Eu fico imensamente agradecido. Vou com a maior alegria, né? E espero futuramente, oportunamente. Eu tive um convite para fazer uma palestra algum tempo atrás, não pude ir por motivo de trabalho. Meu pai amanhã completará 4 meses do seu regresso ao mundo espiritual. Rogamos muito ao Dr. Bezerra de Menezes que interviesse no seu desenlace no mês de abril próximo passado. E ele partiu em paz, em casa. Não foi de Covid, mas foi decorrente de problemas relacionados à sua saúde, ao seu coração, e ele partiu em paz, com certeza amparado pelo Dr. Bezerra de Menezes. E esperamos, e não viajamos para o Rio Grande, tínhamos uma palestra, um amigo nos convidou, em Santa Maria. E na época não pudemos ir, mas quem sabe futuramente a oportunidade de conhecermos de perto a terra. Mas fico à disposição sua, dos amigos da casa, quando quiserem, querida, podem ligar, trazer um pouco do calor do Ceará, enquanto vocês não estão com calor, porque eu sei que aí o calor também, quando vai no período, o Edgar me colocou, é muito intenso. Mas o calor de Fortaleza, pelo menos nesse momento, vai aliviar um pouco o frio de vocês aí. Aqui sempre tem a questão da umidade junto, né? O frio úmido, o calor. E aí tudo isso dá aquela sensação térmica. Mas fica à disposição. Sim, nós vamos dizer assim, para não ficar muito cansativo, né? Não, a gente não vai completar as 10 horas, óbvio, né? Mas com certeza nós vamos ficar com esse crédito, não vamos, Luciano? Será uma honra, uma alegria para mim. Repito, me desculpem se eu estou sendo mal educado, aspas, né? Eu estou me sentindo em casa, né? Por mim, eu vou até de madrugada. Em casa mesmo. Então, eu gostaria que você desse uma mensagem final para nós, que também funcionaria como a prece, a presença espiritual de Bezerra de Menezes conosco, neste seminário que tão carinhosamente dedicamos a ele, pelo seu aniversário de nascimento, por tudo que ele nos concede, né, esse porto seguro, esse oásis de refazimento que é a casa dele para nós. Evocando a expressão do bom pastor: vinde a mim todos vós que andais aflitos e sobrecarregados, que vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é suave, e o meu jugo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por certo, o Dr. Bezerra de Menezes, que esteve à terra no tempo de Jesus e se rendeu em definitivo ao toque sublime e transformador do poeta Galileu, quando teve a oportunidade de conhecê-lo, de vê-lo por primeira vez, na galhada de um sicômoro em Jericó, que essa mensagem que o poeta Galileu trouxe para ele e que ele procuraria séculos à frente, nos seus inumeráveis momentos de testemunho em prol da divulgação da boa nova que o mestre, que ele tanto amava, o convidou a exercer, que essa mensagem possa, nesta hora de água, nesse momento de angústia, muitas vezes de desesperança, tocar os nossos corações e nos dar a certeza, a ciência de que não estamos sós, de que Jesus, que enviou à terra Bezerra de Menezes, é o tutor divino das nossas vidas, aquele ser que amorosamente e pacientemente conduz esta nau, esta embarcação chamada Terra,
na qual nos encontramos no rumo de um porto seguro. Que possamos, neste momento, em meio a dificuldades, a esta fase evidente de transição por que passa a humanidade terrestre, prosseguirmos confiantes na tutela divina, na condução de Jesus e na amorosa ação maternal daquele a quem chamamos carinhosamente de o médico dos pobres. Que possamos prosseguir nas nossas pelejas, nas nossas lutas cotidianas, tombando aqui, acolá, mas nos erguendo, nos levantando e prosseguindo nessa nossa árdua, porém necessária, caminhada de ascensão espiritual. Que o Mestre Jesus, intermediário maior de Deus, junto a cada um de nós, possa nesta noite nos abençoar e de maneira bem especial cobrir com suas luzes, com suas bênçãos, esta alma veneranda que tem com fidelidade se dedicado ao próximo, à vivência dos seus ensinos, e que na última romagem terrena recebeu o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Se com ele, Jesus, e com todos nós, agora, hoje e sempre. Obrigado, muito obrigado, Luciano, pela tua presença. Foi uma noite inesquecível para todos nós que acompanhamos, né? Todo esse teu conhecimento, mas é um conhecimento que ele vem assim vestido de amor, de carinho, de gratidão para o nosso querido patrono. E eu vou te fazer uma última pergunta mesmo que a gente já tenha finalizado. Podemos nos chamar uma casa de beneficência de Bezerra de Menezes? Não tenha a menor sombra de dúvidas, querida, porque, como lhe dissemos, a minha primeira atenção em visitando a instituição, mesmo que virtualmente, foi olhar lá atrás, no seu nascedouro, na sua gênese, e, como dissemos, a coerência do trabalho que vocês realizam é o mesmo trabalho que, por certo, ele, se tivesse conduzindo uma instituição na Terra, no século XX, o que ele faria, o que ele proporia, é exatamente esse trabalho que vocês fazem com tanta dedicação, com tanto afinco, com tanto amor ao semelhante. Então, com certeza, vocês estão nos trilhos, não da empresa ferroviária que ele dirigiu, mas da empresa divina que também ele conduz do mundo espiritual, amparando vocês. Não é à toa que vocês alcançaram mais de um século de existência, 103 anos, se não tivesse o suporte de um espírito como o Dr. Bezerra de Menezes. Você contou para nós uma história pessoal do seu filho, e não é todo mundo que conhece essa história, mas eu tenho uma história também do Dr. Bezerra, né? Ele me entregou nos meus braços o meu filho, e dizendo que ele ficaria comigo não mais que 15 anos. E ele veio buscar meu filho quando ele tinha 13 anos. Então, ele me confiou esse espírito, né? E a mim, ao meu esposo, e ele nos deu essa grande alegria. Por isso que eu o chamo de padrinho, né? Porque ele me deu um presente. E essa minha vida, ela tem muito mais valor e alegria, justamente porque convivemos com esse espírito maravilhoso, né? E depois, então, também, como tu, um filho de coração, que isso o Dr. Bezerra proporciona para todos nós, essa possibilidade de realizar o bem, mesmo se a gente nem pensar muito, né? A gente vai fazendo porque vai seguindo esse exemplo que ele nos deixou. Com certeza, querida. Fique em paz, fique com Deus, né? E você também. Até breve. Muito obrigada. Paz e bem. Paz e bem.